com as frequências absolutas, relativas, né? Nós podemos ver aqui, por exemplo, nas frequências absolutas, uma medida descritiva, que é a moda, né? Identificar aqui. E também nas frequências acumuladas relativas, nós podemos aqui também ter a ideia das medidas de localização, não é? A mediana, de algumas a mediana, aliás, só a mediana, as outras são os quartis, que já são medidas de não são medidas centrais dos dados, não é? As medidas de localização central é a média e a mediana, e a moda também. Bom, isso então depois vimos este exemplo, até chegamos a fazer no SPSS e vamos lá voltar hoje. A tabela de frequências temos aqui, certo? Dos dados não agrupados, e falamos nisso, que muitas vezes temos que agrupar dados quando temos muitos dados, mas aí perde-se informação, não é? Ali nos intervalos não sabemos exatamente que 6 valores que temos aqui, quais são. Estão aqui no intervalo, não sabemos quem são, não é? Essa informação que se perde. Depois começamos a ver, pronto, representação gráfica, podemos ter gráfico de barras, de linhas, aqui das frequências acumuladas também. O SPSS faz estes dois, de linhas e de barras, este aqui não faz, ok? E também histogramas, quando nós temos dados agrupados ou também dados contínuos, números, dados numéricos, também podemos criar classes, intervalos, né? Como vimos ali atrás, naquele exemplo das vendas, também podemos criar histogramas. Bom, depois passamos às medidas de localização central, que, né, dão a ideia do centro dos dados, a média, a moda e a mediana. A média calcula-se assim, pelas frequências absolutas ou relativas. Já vamos aqui calcular estas coisas. A mediana, pronto, até calculamos aqui para este exemplo, o exemplo 2, tinha a ver com o número de pneus produzidos, e calculou-se aqui a média. A mediana calculamos desta forma, depende se o número da amostra, o tamanho, a dimensão da amostra que temos é ímpar ou par, né? Até vimos com exemplos com dados, pouquinhos dados, isto aplica-se. A moda também vimos, vê-se logo aquele que tem maior frequência absoluta, pode haver uma moda ou mais que uma, certo? E depois passamos aqui aos quantis, que são medidas de localização não central. Pronto, é dividir os nossos dados em 4 ou 5, está bem? E fizemos, pronto, temos aqui o primeiro quartil, designa-se assim, por exemplo, quartis, dividir em 4, e é o número que tem abaixo dele cerca de 25% dos dados. Ok? E o segundo quartil, conhecido como mediana, tem abaixo dele 50% dos dados, e o terceiro quartil tem abaixo dele cerca de 75% dos dados. Também podemos dividir em 5, ou em 10, ou em 100, e temos os quintis, décimos, isto falámos ontem, não foi? Foi, pessoal? Foi, senhor. Ok. Está. Depois, o cálculo dos quantis, que também podemos seguir, não é? Fizemos o exemplo, seguimos isto, depende se o NP, o P é o quantil, portanto, estamos a calcular um quantil de ordem P. Portanto, se for o primeiro quartil, o P será 1/4. Não é? Okay. Se for o terceiro quartil, o P será 3/4, etc. Tá bem? Então, temos um P e temos o tamanho da amostra e tudo começa aqui, né? O N vezes P. Se não é um número inteiro, nós calculamos assim o tal quantil, e se for um número inteiro, fazemos assim. Pronto, isto são, digamos, fórmulas que vocês devem ter aí à mão sempre, está bem? Pronto, e hoje vamos continuar. Eu acho que vamos continuar... Pronto, podemos continuar aquele exemplo das vendas, mas antes disso, vamos aqui continuar a ver isto.
Ora, a seguir a isto, das medidas, ainda temos aqui algumas conclusões. Posição relativa da média, mediana e moda, que são as medidas de localização central dos nossos dados, não é? Então, podemos ter a distribuição dos dados pode ser simétrica ou não, ser assimétrica. Quando é que ela é simétrica? Quando a moda, média e mediana são iguais. Média, mediana e moda são iguais. E tem aqui uma representação gráfica aqui em baixo. Portanto, quando são simétricas, temos igualdade, quer dizer que a moda é sempre o ponto mais alto, não é? O mais alto na representação gráfica. Portanto, a barra, se for um gráfico de barras, é a barra mais alta. Então, temos aqui a moda. E se todos forem iguais, a média, a moda, a mediana, então temos uma distribuição dos dados assim, que nós chamamos de simétrica, não é? Isto é, o que está aqui para este lado é igual a este, ou seja, os dados estão divididos em 50% para um lado e para o outro, certo? 50% para um lado e para o outro. Agora, podemos ter distribuições não simétricas, isto não acontece isto, que está aqui neste primeiro gráfico. Podemos ter não simétrica positiva ou negativa, como diz aqui. Nós chamamos assimétrica, claro. Assimétrica positiva, ou também se diz enviesada à direita, ou prolongada à direita, é quando nós temos isto. Isto é o que vem aqui neste gráfico. Pronto, não esquece, isto é, a moda é menor que a mediana e a média. Não é? Não se esquecer sempre que a moda é sempre o ponto mais alto, certo? E se a média estiver à direita, então quer dizer que temos o peso da média e a distribuição vai ser alongada à direita, certo? Já não é simétrica, está bem? E se for ao contrário? Ao contrário, isto é, a moda é sempre o ponto mais alto, olha aqui, sempre. E temos a média ali à esquerda, está a pesar ali para o lado esquerdo da moda, certo? Média mediana. Isso quer dizer também que não temos uma distribuição simétrica. Temos uma distribuição que chamamos assimétrica negativa. Está bem? Esta aqui, assimétrica negativa é esta, ou também enviesada à esquerda, ou prolongada à esquerda, são os nomes que temos aqui da distribuição dos nossos dados, que é, pronto, não é simétrica. Bem? Esta é a simétrica negativa e esta aqui é a simétrica positiva, está bem? Enquanto que a primeira é simétrica. Isso dá-nos a ideia. Bom, mas os gráficos também nos dão essa ideia, não é? Aquele gráfico de barras, o gráfico de linhas, nós podemos ver, ter a ideia se há ali uma simetria ou não, certo? Bom, mas depois vamos lá ver isso. Outra forma de estudar a simetria dos dados é através de um coeficiente, que o SPSS faz isso. Ele calcula um coeficiente, que já lá vamos ver, e de acordo com o valor, que está aqui embaixo, vou limpar isto. Pronto, como diz aqui, nas distribuições assimétricas, os valores extremos da cauda mais longa puxam a média para o lado direito ou esquerdo. Não é? Se ela é assimétrica positiva, puxa para o lado direito. Se é assimétrica negativa, puxa para o lado esquerdo. E a mediana, como divide a área em duas partes iguais, para compensar a redução da área no lado prolongado, afasta-se também da moda, pelo menos do que a média. Pronto, ok. Ora, há vários coeficientes para medir a simetria e o SPSS mostra-nos um que se chama skewness. Nós já lá vamos ver, está bem? Então, o coeficiente, se for aproximadamente zero, ou se for zero, nós dizemos que a distribuição é simétrica. E se for positivo, dizemos que é assimétrica. Né? Assimétrica positiva. Portanto, vamos cá ver. Vou aqui desenhar, fazer aqui uns desenhos. Ora, se for zero, quer dizer que temos uma distribuição simétrica, não é? Como tinha lá atrás. Isto quer dizer o quê?
que todos estão aqui, certo? Todos quem? A média, desculpem, a média, a mediana e a quem? Ai, isto custa escrever. E a moda, não é? Quando o coeficiente dá 0, quer dizer que ela é simétrica. Então, são todos iguais, a média, mediana e moda. Quando o coeficiente dá positivo, nós temos algo, uma curva alongada à direita, assim, olha, certo? E não esquecer que aqui é sempre a moda, não é? Então, vamos ter para aqui a mediana e a média, está bem? E quando é negativo, temos uma curva alongada que é? Pessoal, Boa tarde, Sara. Boa tarde. À esquerda, não é? Temos aqui a moda e a média e a mediana ficam à esquerda. Até podem ser iguais, há casos em que a mediana e a média são iguais, mas a moda não, está bem? E média para ali. Pronto. Nós, se formos estudar a simetria dos nossos dados à mão, temos que calcular a média, a mediana e a moda e comparar, não é? Se estamos nesta situação, se estamos nesta, que a média é maior que a mediana, maior que a moda, ou se estamos nesta, que a moda é maior que a mediana que a média, né? Estão a ver, isto é o eixo, digamos, o X, e a relação de maior está aqui, ou menor, né? Se a média está à esquerda da moda, quer dizer que é menor, né? Como diz lá atrás. Agora, se analisarmos a simetria pelo SPSS, nós temos esta outra opção, ver o coeficiente, que lá está. E o coeficiente lá chama-se skewness. Nós já vamos lá ver, está bem? Skewness. Assim, aqui é um E, S, S. Ok? Pronto, continuando. Ora, agora há outras medidas de dispersão, mas antes de irmos às medidas de dispersão, ainda são medidas descritivas dos nossos dados, que nos dão a ideia se os dados estão muito dispersos ou estão muito concentrados, né? Da variação, variabilidade dos dados. Antes de irmos a essas medidas, vamos começar aqui a calcular. Eu vou limpar isto tudo, ok? Naquele exemplo que vimos ali das vendas, o exemplo 1, que até fizemos no SPSS e vamos fazer outra vez. Vamos lá buscar este. Vamos aqui calcular as medidas, está bem? Pode ser, pessoal? Então vamos lá. Aquelas medidas. Começar pela média. Vou tentar pôr isto aqui ao lado daquela. Ora bem. Sim, só precisamos disto para a média. Então vamos começar aqui. Olhem, a média, média. E depois vamos dar uma interpretação à média, tá bem? Nós designamos assim, x barra. E como vimos lá atrás, é calculado assim, 1 sobre n, a soma dos ni's vezes os xi's. O xi's vezes ni's é a mesma coisa. Usando as frequências absolutas que estão aqui ao lado, certo? Então, como é que calculamos? Querem dizer alguém? Olhem ali. Portanto, 1, quanto é que é o nosso N? Quantos 30. dados? 30. 1 sobre 30. E agora vamos lá somar aqui isto. 70 vezes 3, mais 80 vezes 3, mais 90 vezes 3. Estão a ver ali no quadro? Então, podemos juntar 70 mais 80 mais 90 vezes 3. Não é? Mais 100 vezes 6. Sim? O João Faro está aí? Eu estou, Sara. Estou a ver. Eu estou a ver. Mais 110 vezes 5. Ok. Mais 120 vezes 4. Mais, abrir parênteses, 130 mais 140 vezes 2. Boa. Assim poupamos. Mais, abrir parênteses, 150 mais 160.
Não é preciso parentes. Sim, pois também é verdade. São muito caros os parentes. Olha, agora fechamos aqui os parentes e fazemos as contas. Olha, eu acho que já fiz esta conta para não estar a demorar muito e dá 106,7. Está bem? Mas fazemos nas máquinas, fazer esta conta na máquina, toda a gente sabe fazer isso. E vamos dar aqui uma interpretação a este valor. Ora, a história disto, estes números são vendas, não é? Que os vendedores, vendas de quê? Já não me lembro. Vendas de quê? Não diz, pois não? Mas bem. Agora precisava ver. São relativos, os dados são relativos às vendas em dezenas de euros, né? De 30 vendedores. Então, podemos dizer que, em média, vamos aqui dar uma resposta. Em média, isto é uma média, não é? Os vendedores, aquilo é no mês, não é? As vendas durante o mês, certo? Venderam durante aquele mês 106,7 dezenas de euros. Aquilo era em dezenas de euros, lembram-se? Sim? Pronto. Não é? Em média foi isto. Isto é uma média. Ok? Agora vamos lá guardar esta média, guardem aí no vosso caderno, que daqui a nada vamos, no fim, estudar a simetria, ver se ela é assimétrica positiva ou assimétrica negativa, ou se ela é simétrica. Por isso precisamos de guardar esta média. Agora vamos lá calcular a mediana. A mediana, bom, agora vou abrir isto. Esperem aí, vou abrir isto no máximo, senão não temos espaço. Ora, pode ser aqui ao lado, ok, aqui ao lado. E temos que lembrar como calcular a mediana. Isto está lá no slide, está bem? Lá diz assim que a mediana, isto é a mediana, designa-se por ME. E podemos calcular assim, se o N é ímpar, xn mais 1 sobre 2, se N ímpar. Nós até fizemos isso ontem com o exemplo 2 dos pneus, não foi? Hoje vamos fazer aqui com as vendas, com o exemplo 1 das vendas. E depois vamos lá confirmar no SPSS os nossos resultados. E dar uma interpretação a isto, está bem? Temos que saber fazer e depois interpretar também. Se o N é par, pronto, se N par. Então vamos ver aqui no nosso caso, o N é igual a 30, não é? É par. Então, quer dizer que a mediana vai ser o quê? Usamos aqui este lado, o N é par, é por aqui que calculamos a mediana, certo? E vamos pôr aqui no N 30, olha, aqui e aqui. Então vai ser o quê? O X 30 sobre 2, certo, Miguel? Sim, André, Pedro. Então quanto é que dá? X 15, não é? Costuma ser, metade de 30. E ali, x15 mais 1, também costuma ser 16, a dividir por 2. Pronto, e agora temos que lá descobrir quem é este. Este é o elemento na posição 15, né? Os dados estão por ordem, certo? Sempre por ordem na tabela de frequências. E vamos lá ver quem é que está na posição 15 e 16, certo? Vamos lá ver. Ora, então aquilo está aqui. Olhem aqui. Olha, aqui. Não é? Alguém consegue dizer quem é que está na posição 15 e 16? Olhando aqui para esta tabela de frequências. Olha ali. 110. Na posição 15, quem é, Bernardo? 100, 16 a 110. Isso. Todos conseguem ver isso? Olhem, o 70 está na posição 1, 2, 3, né? Como se aparece o 70 3 vezes. E depois 4, 5 e 6 já vem aqui. Quem é que está? O 80, né?
E depois 7, 8 e 9, quem é que está nessas posições? Está lá o 90, repete, posição 7, 90, 8 e 9. Depois, na posição 11, 12, 13, 14, 15, que vem aqui, né, que isto é acumulado, certo? E temos o 100, que está na posição 10, 11, 12, 13, 14, 15. Portanto, já descobrimos quem é o X15, que é o 100. Certo, pessoal? O Bernardo já descobriu. Muito bem, Bernardo. E isto não se vê nada, aqui o 100. A seguir, posição 16, aqui, estamos agora aqui embaixo. 16, 17, 18, 19, 20. Temos o 110. Portanto, na posição 16, que era o que nós queríamos, temos o 110. 110. E ali é 100. 100, 100. Pronto, já sabemos, ok? Vamos lá então. Toda a gente percebeu isto? O Alexandre percebeu? Alexandre percebeu? O Rui? Acho que não há nenhum Rui aqui. É do outro turno. Tem o Rui? Tem? Ok, Rui. Ok. Pronto, se alguém não tem que perceber isto, pessoal, está bem? Ok. Então vamos lá pôr 110, que é na posição, desculpem, 100 mais 110. E a média disto, quem é que fica no meio? Nem precisamos fazer contas, é o 105, é ou não é? Fica no meio do 100, do 110. Então já temos aqui a nossa mediana. Olhem, ela é igual à média? Não. Não, quer dizer que a coisa não vai ser simétrica, não é? Os dados não são simétricos. Mas vamos lá calcular a moda. A moda é, digamos que tem o papel principal, porque é sempre o ponto mais alto, não é? Temos assim, a moda é sempre o mais alto da nossa curva. E o resto, pronto. E a moda nós vemos lá na coluna das frequências absolutas. O André, quanto é que é a moda aqui das vendas? O André. Isso, olha, é o 6, é o que aparece mais vezes, não é? Que tem maior número de vezes. É verdade, é o 100. Então vamos lá escrever isso. A moda é o 100, que vemos lá nas frequências absolutas. Então nós podemos aqui desenhar, olha, a moda, vamos pôr aqui 100, que é sempre o ponto mais alto. E depois à direita vem o 105, que é a mediana, né? Pronto, este é a moda, este é a mediana, mediana, e depois vem a média, ali a pesar para a direita, média. Então a nossa curva vai ser quê? Assimétrica, que é, André? Simétrica não é, não é? Não são todos iguais, pois não? Então vai ser positiva ou negativa? Vai pesar, alongar para a direita ou vai alongar para a esquerda? Olhem que a moda é sempre o que está ali mais alto, esta é a moda. E depois vem os outros aqui a alongar para a direita, olhem, apesar. Isto é uma coisa mais ou menos assim. Então já podemos responder, certo, André? É que é então assimétrica. Nós dizemos que quando ela é alongada à direita, é assimétrica positiva, é a mesma coisa. Está bem? Quer dizer, quando lá fomos ao SPSS calcular aquele coeficiente que se chama skewness, ele há de ser quê? Positivo ou negativo? Zero não é? Porque ela não é simétrica. Positivo. Vai ser positivo, isso mesmo. Está bem? Mas depois vamos lá ver. Pronto, então já temos aqui estas medidas centrais, agora e já sabemos a distribuição, e olhem, se repararem lá naquele gráfico, vamos lá lembrar, nós já vimos aqui o gráfico de barras e de linhas. Onde é que ele está? Vou limpar isto. Nós também, está aqui, também conseguimos ver um bocado isso, olhem, a curva não é simétrica, os dados, não é? Há aqui a moda está lá em cima, olhem, e depois prolonga-se ali para a direita, olhem. Ou vemos aqui também,
a moda e depois tem aqui um prolongamento. Aqui já vemos isso, já vemos que ela é assimétrica, positiva, está bem? Bom, então agora vamos, os quartis, vamos lá, os quartis são os quantis mais populares, são os quartis, dividir em 4. E isso nós conseguimos ver ali na tabela de frequências, como também vamos calculá-los à mão, está bem? Nós aqui neste gráfico, então, ontem tínhamos concluído que no gráfico nós conseguimos ver uma medida, lembra-se qual era? Nós no gráfico conseguimos ver uma, não é a média. É a moda. A moda, exatamente. E agora descobrimos outra coisa, conseguimos também ver a simetria dos dados, não é? Hoje conseguimos ver, além de ver a moda, nós conseguimos também ver isto, se os dados estão simétricos, se a curva é direitinha, simétrica ou não. E pronto, também conseguimos ver, além de vermos com as medidas, né? com aquelas medidas, o tal coeficiente que ainda não vimos, mas comparar, comparar média, moda, mediana e ver se elas são iguais ou não, se a média está à direita da mediana e da moda ou ao contrário, a média está à esquerda da mediana e da moda, está bem? Agora, os quartis nós vamos calculá-los, também fizemos ontem no exemplo, mas também podemos ver aqui nisto, na última coluna. Bom, mas primeiro vamos calcular, está bem? Bom, vamos lá calcular os quartis, então vamos aqui à folha. E acho que vamos passar isto mais para ali. Já concluímos, a média está aqui, a mediana está aqui e a moda está ali. Olhem, depois, agora vamos calcular os quartis. Então vamos aqui. Os quartis. Calcular quartis. Ora, os quartis. E também vimos ontem que, e ainda agora mostrei, temos que calcular o NP, não é? Se queremos um quantil, vamos por aqui, em genérico, quantil de ordem P, o quantil dá para todos, está bem, pessoal? Quantil pode ser quartil, pode ser quintil, pode ser de qualquer coisa. Quintil, decil, percentil, etc. Percentil, claro que alguns são iguais, não é? Por exemplo, o primeiro quartil é igual ao 25 percentil, é ou não é? É a mesma coisa, etc. Bom, pronto, então estamos a fazer aqui genérico de ordem P. Claro que se queremos o primeiro quartil será o P 1/4. Se quisermos o segundo quintil, o P será 2/5. E por aí, não é? Por aí além. Se quisermos o terceiro percentil, 25 ou 75 percentil, portanto este será o nosso P. Depende do que nós queremos, está bem? E lá diz assim, calculamos o NP e diz que se não for inteiro, não é? Como é que lá diz, lá nos slides? Queria escrever como lá está, ok. Se não é inteiro e se é inteiro. Oh, desculpem, não era bem isto que eu queria escrever. Vou desfazer, ok. Não é aqui, desculpem. Ora. Bom, não faz mal, também dá. Ia pôr ao contrário. Se não é inteiro, dizemos que o quartil que procuramos é igual a xk, onde k é o inteiro logo a seguir. É inteiro logo a seguir. Logo a seguir a NP, né? A seguir a NP. Se ele não é inteiro, o NP não é um número inteiro, o K vai ser o inteiro logo a seguir. E se ele já é inteiro, então dizemos que
o quartil que nós procuramos, o quantil, vai ser uma média. Portanto, lá diz que é o XNP mais XNP mais 1 a dividir por 2. Portanto, é este que é inteiro mais o seguinte, logo a seguir, mais 1. Não é assim? Acho que é assim que lá está. Desculpem, vou lá confirmar. Ora, estão aqui os quartis, estão aqui em baixo. Portanto, a mediana está aqui, nós já usamos isto. Ainda não fizemos uma interpretação. Falta fazer a interpretação. E estão aqui os quartis, olhem. Portanto, se não é um número inteiro, é assim. E se for um número inteiro, é uma média. Ok? Então, vamos fazer. Bom, ora, então vamos aqui. Mas nós não chegamos a fazer a interpretação ali da mediana, só fizemos da média, esqueci-me. Mas ainda vamos a tempo, não é? Então vamos lá fazer aqui. A interpretação, aqui na história. O que quer dizer 105? Ops. Alguém quer dizer? O André, o Pedro. Este 105. Mediana. Sim, não ouvi. É mediana? Acho que em média. Não, isto é mediana, não é média, António. Ok. Então, a mediana divide 50% dos dados para um lado e para o outro, os dados ao meio. Não é, Bernardo? Sim, senhor. Então, aqui uma frase para esta história. Pode ser o Bernardo, sim? Então, a mediana assume o valor de 105, Sim. a média 106,7. Sim, mas isso, olha, a média nós já concluímos, que em média os vendedores venderam... Então é só a mediana? Exato, sim. Então a mediana das vendas. Das vendas é 105. Podemos dizer que metade das vendas, não é? 50%, não é metade? São inferiores a quê? A 105. Mas também podemos dizer de outra maneira. Metade das vendas são superiores. Pronto, 50% para um lado, 50% para o outro. Não é assim? A mediana não divide os dados ao meio? Sim, pessoal. Pronto, podemos dizer isso lá ao gerente da empresa, que metade das vendas está ali no 105. Eu não sei se... Pronto, ok? E agora, a moda também podemos dizer que o número, né, a venda mais alta, que ocorre mais vezes, a venda que ocorre mais vezes é 100, dezenas de euros, né? Aquilo era que ocorre mais vezes, isto é, o que ocorre mais vezes? Que mais vendedores, não é? Aquilo tem a ver com o número de vendedores, mais vezes é 100 dezenas de euros. Aquilo era dezenas de euros, ok? Dezenas de euros. Pronto, podíamos dizer que era 1050 e ali que era 1000, mas pronto, está bom. Não é? Está bem, pessoal? Pronto, então agora vamos aqui aos quartis e também vamos aqui escrever uma história. Ora, eu acho que isto está muito grande, Espera aí. Assim acho que está melhor. Conseguem ver assim? Sim. Vou passar isto lá mais para cima. Nós temos de saber calcular isto à mão e também tirar lá do SPSS. Por isso é que estamos aqui a calcular à mão. E já tínhamos feito ontem, não é? Já tínhamos feito pelo exemplo dos pneus, por isso hoje são revisões. Então vamos começar pelo primeiro quartil, é isso que nós queremos. Então o nosso P é 1/4, certo? E o nosso N é 30, são 30 vendas, e começamos por calcular N vezes P. E o N, 30 vezes 1/4, dá, até já fizemos esta conta ontem. 7,5. 7,5, que não é inteiro. Então diz ali que o nosso quartil é o XK.
Pronto, então não é inteiro, não é? Então diz que o que nós estamos a procurar, então vamos escrever assim, logo, o Q1/4, que é o primeiro quartil, é igual a XK. O K é logo o inteiro a seguir a NP. E o inteiro logo a seguir a este não é um número inteiro, não é? Logo a seguir quem é? Sim, André. António. Qual é o inteiro logo a seguir a 7,5? 8. 8. Exato. Então o K é 8. X8. Bom, depois vamos lá ver quem é o X8, está bem? Para já vamos só calcular. O segundo quartil, né? Estamos a dividir em 4 os nossos dados, não se esqueçam. Assim, em 4. Temos aqui o primeiro quartil, o segundo e o terceiro. Ai, desculpe. Depois vamos ver. O segundo quartil, como é que fazemos, António? Sim. P é igual a 1/2. Olha, mas o segundo quartil não é igual A moda nesse caso. a mediana, o meio, António. Está ali no meio, Sim. Mediano. não é? Também podemos dizer que 2/4 é 1/2, portanto divide isto ao meio. É igual a mediana, ó pessoal, por isso não vamos, já calculamos a mediana, onde é que ela está? Está para aí. 105. 105, olha, já não vamos calcular, não é preciso, é perder tempo. Mas o terceiro quartil, sim, vamos lá calcular. O terceiro quartil, que escrevemos assim, o P é 3/4, é este, e o N é 30. E fazendo as contas, 30 vezes 3, 22,5. 22,5, isso mesmo. Conclusão, o terceiro quartil será o X quê? António? X... já foi embora o António? X23, não, senhor. Isso, 23. Pronto, vamos lá ver quem é o X8 e o X23. Vamos lá fixar isso, X8, X23. X8, ora, lá nos nossos dados. Quem é que está na posição 8? Consegue dizer, António? Espera, ainda não cheguei lá. Aqui. Quem é que está na posição 8 e quem é que está na posição 23? Precisamos disso. Ora, precisamos do X8. Ora, temos que olhar para aqui, olhem, pessoal. Aliás, para aqui, mais particularmente aqui. E quem está na X8 é quem está na posição 8. Consegue ver, António? Ou não? Sim, não? Talvez? Sim, o olho estava desligado, desculpa, senhora. 90. Isso, muito bem. Olhem, até a posição 6 é este, mas o 7, 8 e 9 é aqui. Portanto, é 90, muito bem. E 23? X23. 110. 23, 110. Olha, até o 110 é a posição 20. Não, 120, 120. A do 120 é que temos a posição 21, 22, 23, 24. Isso mesmo, Sim. 120. 120. Pronto, já podemos lá dizer. E o mínimo é 70 e o máximo 160. Vamos lá fazer um desenho, uma reta. Ora bem, agora preciso aqui disto. Ora, vamos lá outra vez naquilo. 90 e 120. Então aqui vamos pôr 90. Não sei porque é que está aqui isto. 90 e aqui 120. Ok? E agora vamos fazer aqui um desenho, assim. Ai, tenho que limpar ali tudo. Ok, sim. Vamos fazer aqui um... Ora, assim, uma reta, o menor valor das vendas era 70 dezenas de euros, não é? E o maior era 160. Vamos fazer aqui uma regra, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
30, 40, 50, 60. Ok. Ai, desculpem. Ai, peraí. Preciso aqui da borracha. Isto. Ah, ok. Era aqui, assim, a borracha. Onde é que está? Ah. Aqui é que é o 160. 160. Este é o máximo. Máxima venda, 160 dezenas de euros, e esta é a mínima venda. Então temos aqui 80, 90, é o primeiro quartil, certo? Está aqui, olha. A mediana, que é o segundo quartil, ora, 100, é aqui, 105. Isso aqui é 100, 110, 105. É a mediana. E o terceiro quartil, 110, 120, é aqui. 120 é o terceiro quartil. Pronto, então agora podemos aqui dizer aqui uma história, que é cerca de 25% dos dados são inferiores das vendas, desculpem, são inferiores a 90, é ou não é? 25%, é o primeiro quartil, não é? E mais, cerca de, portanto, 75% dos dados das vendas são inferiores a 120. Não é? E metade ali, a mediana, 50%, para um lado e para o outro. Ok? Bom, então vamos aqui escrever uma história sobre isto. Se calhar fecho isto. Bom, vamos dizer então que 25% das vendas, não é? Lembram-se aquilo, cerca de 25% das vendas são quê? Inferiores a 90. A 90 dezenas de euros. Ou melhor, podemos dizer assim, ou cerca de 25% das vendas estão entre quê? 90 e 70. Isso, 70 e 90 dezenas de euros, ou 700 e 900 euros, não é? Porque o mínimo é este, portanto aqui temos 25% dos dados, ok? E podemos dizer o mesmo para os outros quartis, certo? Olha, mas também, não é? Também podemos dizer assim, cerca de 25% das vendas, ora vejam, são superiores a quê? A quanto? Alguém consegue dizer isso? Superior. A 120. A 120 dezenas de euros. Ou melhor, estão entre 120 e 160. e 160, não é? Isto é, entre 120 e 160. Está bem? Quando dizemos inferior, né, o primeiro quartil tem este papel, que divide os dados, tem ali 1/4 dos nossos dados à esquerda, mas tem ali 25% à esquerda, quer dizer que à direita tem 75%. Né? 75% dos dados são maiores que este, que o primeiro quartil. Assim como podemos dizer do terceiro quartil, está bem? O terceiro quartil divide os dados assim, à esquerda dele temos ali 75%, mas à direita temos 25%. Está bem, pessoal? Já agora, entre o primeiro e o terceiro quartil, quanto é que nós temos lá? Aqui, vou fazer aqui uma caixa. Não era esta cor. Entre o primeiro quartil e o terceiro. Temos aqui 50% dos dados. Está bem?
Porque, olhem, isto é fácil ver, se à esquerda da mediana é 50, mas à esquerda do primeiro quartil é 25, quer dizer que temos aqui 25 mais 25, é ou não é? Portanto, aqui é 25. E para o lado direito a mesma coisa, temos o mesmo raciocínio. Se para aqui temos, para aqui à direita temos 50 e à direita deste temos 75, quer dizer que esta diferença é os 25. Portanto, este aqui temos ali 50%. Bom, isto é, 50, metade das vendas também podemos dizer que estão compreendidas entre 90 dezenas de euros e 120 dezenas de euros. Está bem? Ok? Então já vimos aqui estas medidas e já concluímos sobre as vendas. Agora falta ver as outras medidas que são da dispersão dos dados. Da simetria já vimos. Ok. Medidas de dispersão. Vou passar aqui um bocadinho para cima. Não sei se já passaram ou não. Posso avançar? Sim, senhora, pode. Vou pôr mais pequenino, talvez. Ok. Então vamos avançar. Agora vamos falar nas medidas de dispersão, que nos dão a ideia se os dados estão muito longe, dispersão, se estão muito afastados ou estão muito juntos, né? De dispersão. Ou variação, ou variabilidade, e temos aqui várias. Uma é esta, amplitude interquartis. Amplitude interquartis. O que isso quer dizer? É a amplitude entre os quartis. É esta amplitude aqui, que acabamos de ver aqui. Sim. Está bem? É a diferença. Nós dizemos assim, A e Q. E o SPSS também calcula isso. Portanto, é a diferença do terceiro quartil menos o primeiro. Esta já é uma medida que nos dá a dispersão dos dados. Se eles estão muito longe, estão muito próximos. Outra é amplitude total, também é uma medida de dispersão, amplitude total. E amplitude total, portanto, outra é esta, amplitude total. E escreve-se AT. E o SPSS também dá. Espera aí, não, esta aqui ele não dá, mas dá os quartis, mas nós calculamos. Esta aqui é que ele dá diretamente. Ora, e é o máximo menos o mínimo. Portanto, vai ser, não é? Neste caso, nós até podemos já calcular aqui nos nossos dados. Ora, a amplitude aqui interquartis há de ser 120 menos 90, certo? Que dá 30. E aqui, o máximo 160 menos 70 dá 90. Pronto. E agora falta ainda falar de outras duas que são as mais, mais usuais. Também são usuais. Que é variância e o desvio padrão, desculpem. Variância é outra medida e desvio padrão. E designamos assim ou assim. Já vamos ver quando é um e quando é o outro. E o desvio padrão também nos dá a ideia da dispersão. Só que aqui nestes casos, essa dispersão é medida em função da média, isto é, diz-nos o quão longe estão os dados em relação à média. Está bem? Sempre em função da média, a média dos dados. Ora, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, raiz quadrada da variância. Por isso, se a variância designa-se sigma ao quadrado, o desvio padrão vai ser sigma, né? Raiz quadrada do sigma ao quadrado dá sigma, ou raiz quadrada do S ao quadrado dá S. Pronto. Então vamos aqui ver como é que se calcula a variância e o desvio padrão. E quando é que se chama S ou sigma? Isto é muito importante, está bem, pessoal? Aqui na estatística, distinguir as duas coisas.
nós chamamos o sigma quando estamos a trabalhar com uma população. Está bem? Estamos a trabalhar com dados de uma população. E chamamos o S quando estamos a trabalhar com dados de uma amostra. Está bem? Aqui no nosso exemplo diz que é vendas durante o mês de outubro, nós não fazemos ideia se será a população que interessa estudar, só essas vendas, ou se é a amostra. A ideia pode ser estudar as vendas daquele mês, né? Mas lá aquilo continua a vender noutros meses, né? E aquele mês representa uma amostra das vendas anual, por exemplo. Pode ser assim. Então estamos perante uma amostra. Tá bem? Pronto, ok. Em geral nós estamos a trabalhar com amostras que são dados finitos, poucos, 30 ou 300, né? E as populações são imensas, são muito superiores a esses valores e por isso, em geral, estamos a trabalhar com amostras. Bom, então supondo que estamos a trabalhar com uma amostra, né? Que aquela amostra é representativa das vendas anuais, de um ano ou de vários anos, aquelas vendas se referem só ao mês de outubro, então o desvio padrão ou variância é calculado assim. Espera aí, vou aqui pôr outra. O S ao quadrado, que é a variância, é 1 sobre N menos 1, e agora tem aqui a soma, o NI, e lá está, o quão longe estão os números em função da média. Olhem. Aqui, isto aqui representa a distância de cada número, de cada venda, né? Cada dado da sua média. Isto é que nos vai dar a variância, a dispersão dos números, ok? E claro que o desvio padrão é só fazer a raiz quadrada disto, e temos aqui a variância. Bom, então vamos lá calcular isto, ou começar para os nossos dados, calcular aqui a variância e o desvio padrão. O SPSS também nos dá isto. Então vamos começar. S ao quadrado, ora, o N, quantos dados nós temos das vendas? Quanto é que era o N? 30. 30. Então, 1 sobre 30 menos 1 dá 29. E agora vamos lá fazer aquelas somas. Pois, espera aí. Fizemos há pouco da média, é parecido. NI, XI, temos ali os NIs. Vamos aqui fazer, vamos pôr assim mais pequenino, está bem? Que é para ver se cabe aqui alguma coisa. Ok. Pronto. Ok. Bom, temos ali o primeiro, o NI. Vocês não estão a ver a forma. Pois não, não estão a ver a forma. Passo para aqui, não faz mal. S quadrado, 1 sobre N menos 1, soma NI, frequência absoluta, cada venda menos a sua média ao quadrado. Então vamos começar ali primeiro. 3 é o NI, o XI é o número, né? São aquelas modalidades. 70 menos, quanto é que era a média? Nós calculamos lá atrás, alguém se lembra? Vamos lá ver. 106, não era? Ponto. Espera aí. 106,7, não era? Isso. Olha, fazemos um, fazemos outro, fazemos vários. Se calhar vamos fazer 3 pontinhos. Pode ser? Vamos ver aí, o João, quem é o a seguir? Quem é que vem a seguir, João? Estamos no terceiro. No terceiro? Não tenho aqui. Mas tem aqui, olha, estou a mostrar aqui. Ok. Então vai ser 3, Sim. 90 menos 106,7 ao quadrado. E agora o Miguel, pode dizer outro. Hoje o Miguel não veio. Olá, não está? 6. Miguel. Então,
A seguir, quem é? É o 6. Ah, sei, sim. Abrir parênteses. Sin menos 106.7 ao quadrado. Olha, o Miguel ainda não tem a licença do SPSS, pois não? Pois, doutora, esqueci-me de perguntar. Pois, eu reparei. Então hoje ainda não pode trabalhar. É que depois no fim da aula eu mando, está bem? Mas Ok, manda um doutora, muito e-mail. obrigado. Manda-me um e-mail para eu, está bem, Miguel? Sim, eu mando, doutora. O Miguel reparei, mas há se calhar outros que ainda não têm. O João Faro já pediu, o Bernardo também, etc. Pronto. O André também, não já? E o Pedro. Prontos, vamos só escrever o último. Pode ser? Mais pontinhos, pontinhos. O António quer dizer o último? Sim, doutora, é 160 menos 106,7 ao quadrado. Pronto, e fazendo isso, está certo. Estão a ver, é cada um fazendo. Eu tenho aqui as contas, espera aí, não? 554 dava vírgula 02, é um número infinito, claro, temos que arredondar, podemos arredondar aqui. 554 é a variância. E agora o desvio padrão, dizemos que, portanto, isto é a variância, né? Variância, não se esqueçam. E agora o desvio, variância. Desvio padrão é o S, vai ser a raiz quadrada. S, raiz quadrada da variância. Portanto, será a raiz quadrada 554. E também fiz aqui a conta, dá 23,5. Olhem, vamos guardar estes valores todos, que vamos confirmá-los no SPSS, está bem? Vamos lá confirmar. Bom, esta é a dispersão dos nossos dados. E também podemos ver lá no nosso gráfico. Bom, não podemos dizer se a dispersão é grande ou pouca. Ai, desculpem, porque isso é relativo, não é? Para dizer se é grande ou pequena, temos de estar a comparar com alguém, com alguma outra... Sim, mas claro que se ser um valor grande, estão dispersos, é verdade. Mas, para comparar com outros dados, existem aqui outras medidas. Vamos aqui ver. Nós já andamos aqui a ver estas coisas, já, daqui a nada já vamos ao SPSS, a moda, os quartis, a tal simetria, e a dispersão, fala aqui um bocado sobre isso, né? A média só por si não nos dá ideia da dispersão dos dados, né? O que é também muito importante. E, por exemplo, aqui estas duas empresas têm aqui estes lucros, portanto, têm a mesma média de lucro, né? Calculando a média, o lucro médio nos últimos 5 anos, portanto, isto refere-se a cada um dos anos, é o mesmo, 13 unidades monetárias. No entanto, a empresa 2 tem uma maior variabilidade, né? Variam mais os lucros. A empresa 2, olhem aqui. O mínimo é 7 e o máximo é 24. Estão a ver? Há maior dispersão. Assim, só olhando para a média, poderíamos dizer que estas empresas têm o mesmo lucro. Portanto, não é? Todos os anos o lucro é mais ou menos o mesmo. E isso não é verdade, porque aqui na empresa 2 pode, não é? O lucro pode ser bem inferior, pode haver anos que seja bem inferior à média, ao lucro da empresa 1, concordam ou não? Pode haver um ano em que aqui na empresa 2 o lucro seja 5 e na empresa 1 seja 10. Portanto, a média só por si não dá ideia como é que estão os nossos números. Nós precisamos saber a dispersão, como é que eles estão dispersos, está bem? Então, falei em dispersão, diz aqui logo a primeira medida, o intervalo interquartis, né? A amplitude contém 50% dos nossos dados e a amplitude desse intervalo já é uma medida de dispersão. E também a amplitude total, que não vem aqui. Depois fala aqui no desvio padrão e variância. Ok? Tem esta notação para a população e tem a outra para a amostra. E podemos calcular assim os NIs ou com os FIs, as frequências relativas, uma coisa, ou ainda podemos calcular desta forma. Ora,
reparem aqui nesta observação, não sei se alguém já deu conta aqui na diferença do S² ou não, que na outra folha escrevi. O S é para amostras, né? Isto é um S, um S minúsculo, variância da amostra, e é quase igual a isto, não é bem igual. Alguém consegue dizer qual é a diferença? Alguém reparou lá no S? Sim, Bernardo? No outro era 1 sobre N menos 1, acho eu. Isso, exatamente, está bem? Tenham cuidado. Quando se aplica amostras, há aqui uma correção, e ali o N passa a ser N menos 1, e o resto é tudo igual. Isso também está lá num formulário, o resto é tudo igual, está bem? Isso, boa, Bernardo. Bom, vamos continuar. Então, isto para dizer que, continuando, depois vamos aqui a este quadro, é um resumo. Aqui, quando estávamos a falar de comparar expressões de dados, né? Existem estes coeficientes, coeficiente de dispersão e variação, que são estes que estão aqui, de dispersão, coeficiente de variação. Isto quando nós pretendemos comparar a dispersão de dois conjuntos de dados, principalmente que não estejam expressos na mesma unidade, né? Imagina, uma coisa está expressa em quilos e outra está expressa em metros. Não podemos calcular a dispersão dos nossos dados, ou em gramas, ou, né, com medidas diferentes. E daí temos que usar estes coeficientes para comparar, certo? Ora, o coeficiente de dispersão é 1, ou este. Claro que este, o CV, coeficiente de variação, é uma percentagem daquele, não é? Portanto, são iguais. E assim, está-se a comparar a dispersão de dois conjuntos de dados em função do desvio padrão e da média, é ou não é? Portanto, tem uma relação, uma razão, aliás, entre o desvio padrão e a média. Está bem? Fica aqui isto apontado. São medidas relativas. Nós pretendemos comparar dados. Se os dados estão expressos na mesma unidade, nós podemos usar as medidas que já vimos atrás, que são as absolutas, o desvio padrão, a variância, né? Se estão na mesma unidade, podemos calcular a variância de um conjunto de dados e a variância do outro e comparar os dois, está bem? Quem é que tem maior dispersão dos dados? Bom, então agora aqui um resumo e vamos lá ver no SPSS os nossos dados, mas está aqui um resumo do que andamos a ver, a fazer, das medidas. Isto é muito importante e até vamos aqui acrescentar mais algumas coisas que faltam. Ora, ok. Então diz assim, se a nossa escala de medida, se temos dados na escala nominal, nominal era o quê? Texto, né, qualitativo, que não tem nenhuma ordem. Portanto, pode ser, como tem aqui exemplo, o género, a cor dos olhos, até vimos exemplos da cor dos cabelos, o estado civil, está bem? Se os nossos dados são assim, sem qualquer ordem, agora, quais são as medidas que nós podemos calcular? Estas todas que nós vimos, as medidas de localização central, média, moda, mediana, e as outras que não são de localização central, os quartis, ou os quantis em geral, e as medidas de dispersão. Portanto, são todas as medidas que nós vimos, não é? Que se aplicam aos dados. No caso da variável nominal, nós só podemos calcular a moda, que é o valor mais frequente, está bem? Não podemos calcular a média da cor dos cabelos, pois não, nem a mediana, nem podemos calcular os quartis, nem a dispersão da cor dos olhos, nada disso, não podemos, não faz sentido, pois não, pessoal? Pois não, Bernardo? Não. Pronto, então não há, medidas de expressão não há, está bem? Agora, se tivermos dados ordinal, já tem ali uma ordem, também é qualitativo, mas já tem ali uma certa ordem, não é? Quando é classificado algo como bom, muito bom, excelente, tem ali uma ordem, etc. Vimos vários exemplos. Além da moda, também já podemos calcular os quartis. Só,
não podemos calcular média, nem né? Mediana sim, porque é o quartil, equivale ao segundo quartil, pronto. Mas não podemos calcular a média, também não faz sentido, não é? Calcular a média entre bom, muito bom e excelente é o quê? Não podemos, ok? E como podemos calcular os quartis? Podemos calcular a amplitude interquartis, que é uma medida de dispersão, não é? O intervalo. Isso nós podemos calcular, mas não podemos calcular a variância, pois não? Aqui não há variância, vou escrever assim, variância e desvio padrão, não, nem aqui e nem aqui, S quadrado, está bem? Nem aqui, e também média também não, média, aqui aliás nada, só moda, ai desculpem, a média era aqui, as medidas de tendência, portanto a média não, nem a mediana, eu escrevi agora ponho não, e aqui não podemos a média só, não é? A mediana está ali incluída nos quartis. Agora, quando temos números, aí podemos calcular tudo. Alturas, temperaturas, números inteiros ou números contínuos, nós podemos calcular as medidas todas que vimos. A média, a moda, a mediana, os quartis, tudo. E as medidas de expressão todas também. Podemos, olha, aqui já tem o N-1, olha, estão a ver, do S. Podemos calcular as medidas todas que vimos até agora. Agora, o que eu queria aqui acrescentar era os gráficos. Gráficos. Espera, esta cor não é muito boa. Branco. Ok. Uma coluna aqui, se quiserem também acrescentar aí, mas bom, acho que era bom acrescentar isso. Que gráficos podemos fazer com dados nominais? Ora, não faz sentido fazer um histograma, né? Um histograma é quando nós temos números, está bem? Com estes dados, que é a cor dos olhos, cor dos cabelos, podemos fazer um gráfico de barras para comparar as nossas categorias. Ou podemos fazer um gráfico que se chama circular, aqui chama-se PAI, que é de setores, que é dividido em setores, é assim, circular, e divide, por exemplo, aqui a cor do 30%, podemos contar a percentagem, tem os cabelos castanhos, aqui cabelos loiros e aqui cabelos pretos. Tá bem? São estes gráficos que nós podemos fazer quando temos dados nominais e ordinais também. Mas além desses, aqui no caso, isto é só nominal, está bem? Porque no ordinal, além do barras e do pai, também podemos fazer um gráfico que se chama box plot, ou também se chama caixa de bigodes, tem vários nomes. Eu vou acrescentar aqui, e box plot, nós já vamos ver o que é o box plot. Aliás, nós fizemos ali atrás um box plot, eu vou-vos mostrar, sem darmos conta, fizemos isso. Porque o box plot é isso, é um gráfico que mostra ali os quartis, o mínimo, o máximo e os quartis. Está bem? Conseguem perceber que isto aqui é box plot, box caixa, plot gráfico. Sim? E ali, quando os números, nós temos números no terceiro quantitativo, aí podemos fazer histogramas, não é? Com números não faz sentido fazer o pai. Imaginem que temos aqui 1000 números, como é que vai dividir aqui em setores os números? Estão a ver? Não faz sentido fazer isto. O box plot também faz sentido. Portanto, histogramas ou box plot, por exemplo. Box plot, e agora já escrevo melhor, quer dizer, box plot, pronto, está bem? E agora vamos ver, vamos fazer isto ali no SPSS, mas olhem, eu ia-vos mostrar aqui o box plot que fizemos aqui, está aqui, está para aqui, não sei onde, esperem aí, vou-vos mostrar, um box plot é isto, e depois vamos lá ver no SPSS. É isto que está. Espera aí, tenho que limpar tudo. Ok.
Ok. Está aqui. Está mais em cima. Está aqui. Olhem, aqui nesta reta, o boxplot faz isto. Ele mostra o mínimo. Espera aí, desculpem, vou aqui escolher outra cor. Pode ser esta. Ok. Mostra o mínimo e mostra aqui o primeiro quartil e faz assim uma caixa aqui, entre o primeiro e o terceiro. Por isso é que se chama box plot. Tem aqui um box, uma caixa, entre o primeiro e o terceiro quartil e mostra aqui o máximo. Mostra assim nesta posição vertical. Está bem? Imagina, este é o mínimo, este é o primeiro quartil e ali ele mostra uma linha que é a mediana, o segundo quartil, e este é o terceiro. E lá em cima é quem? Quem é este? Quem será? Portanto, é deitar este gráfico, né? Mudar de posição, assim para a posição vertical. Este é o máximo. Ele faz assim os gráficos, o SPSS, em vez de podia fazer assim deitado, não é? Assim, como tem ali, mas não, faz assim, ok? Pronto, então agora a ideia é usar aquele que onde ficamos ontem e confirmar os nossos dados todos. Pode ser, pessoal? Olhem, eu já tenho aqui o meu SPSS aberto, já sabemos que ele tem sempre duas janelas, uma onde nós temos os dados. Espera aí, que eu vou passar isto para aqui para baixo. Aliás, não preciso disto, ok. Uma janela que chama-se, quando abrimos pela primeira vez, nem tem nome, depois temos que gravá-lo. Não sei se vocês gravaram ontem aqueles dados do primeiro fecheiro do SPSS, com os dados das vendas. Gravaram ou não? Sim. E os outros gravaram? Bom, se não gravaram ainda podem, ainda vão a tempo, está bem? Olha, então tem duas janelas, tem estas janelas onde nós temos os nossos dados, olhem aqui, e nós podemos ver as variáveis e os dados, para já não tenho nada, está bem? Ainda não tenho ali nada, vou buscar também o fecheiro. Variáveis e dados, e tem uma outra janela que chama-se o output, está aqui. Olha, output, tudo que fizermos sai aqui. Está bem? Ontem já andamos aqui, não foi? Vou pôr isto mais pequenino. Então eu vou abrir aquele fecheiro do eletroanular em Excel. Posso ser aqui, Open, e é um fecheiro de Excel. Portanto, mudamos ali para o fecheiro XLS, extensão, e aquilo chamava-se eletroanular. Eu até tenho aqui várias abertas. Eletroanular e Open. Estão a ver? Sim, vocês estão aí a ver isto? Isso fizemos ontem. E pronto, estou a fazer outra vez lá e buscar os dados. E agora vamos aqui calcular as medidas. Está um bocado demorado. Esperem. Esperei. Quantas janelas tenho? Está tudo bem. Será que isto... ele está a fazer. Está. Demorou. Pronto, podemos dizer aqui a folha 1, chama-se a folha 1, estas células, C1, C50, e fazemos OK. Outra podemos mudar aqui. E ler o nome das variáveis na primeira linha, sim, podemos deixar ficar. Ignorar linhas e colunas, OK. OK, pronto, fazer OK. E ele vai pôr aqui os nossos vendas, olhem. Estão aqui os dados, olhem, estão a ver? Os 30, mas podemos apagar, podemos e devemos apagar isto daqui para baixo, porque senão ele vai ler isto tudo. Delete. Lembram-se? Nós vemos aqui na coluna das linhas, se elas estão ativas. 30, conseguem ver? Ali o 31 já não está ativo, quer dizer que já não temos aqui nada. Certo?
Então, ora vejam, vamos fazer aqui uma tabela de frequências. E temos aqui a variável definida, olha como ela está, não é? E se formos fazer uma tabela de frequências, estatística analyze, é sempre ali no mesmo sítio. Estatística descritiva, frequências. E vamos pôr ali a variável eletro, chama-se assim, e vamos pedir as medidas. Olhem, vamos pedir os quartis para comparar com os nossos. Não era preciso mudar primeiro o tipo da variável e isso tudo? É sim, Bernardo. Eu ia-vos mostrar o que é que ele faz se nós não mudarmos. Ok. Mas vamos fazer, é verdade, nós temos que mudar para tipo número, não é? Não é string, está lá string. E ontem até disse, se não mudarem e pedirem para calcular a média, já não me lembro se ele vai vos dar uma mensagem de erro ou se não faz. Por isso hoje vamos ver o que é que ele vai fazer. Estão a ver? Estamos a pedir ali a média de coisas que é tipo texto, como se fosse a cor dos olhos, não é? O que não devia ser. Não, vamos ver o que é que ele diz. Pedir a mediana, a moda. Olha, o desvio padrão, standard deviation, é o desvio padrão. A variância, o mínimo, o máximo e o range. Sabem o que é o range? É a amplitude total, aquilo que chamamos o AT. É a diferença entre o máximo e o mínimo. E temos aqui o tal skewness. Lembram-se o que era o skewness? Alguém se lembra? Assimetria, Setora. Isso, a simetria. E nós vimos que os nossos dados, já sabemos que este skewness vai dar um número que é positivo ou negativo? Positivo. Isso, vai dar positivo. Mas para já acho que não vai dar nada, vamos lá ver, porque nós ainda não mudamos, ok? Continuar e podemos pedir aqui um gráfico de barras. Olha o pai é de histograma. Bom, não vamos pedir nada para já, ok. E olhem, vejam o que é que ele vai fazer. Isto aparece sempre este primeiro quadro, que é o número de dados que nós temos, número de observações, e aqui é número de não observações. Portanto, o missing são valores que não temos lá. E deve estar assim, não é? Devemos ter ali missing 0, para termos as nossas 30 vendas. E olhem o que é que ele fez, nem calculou média, só fez isto. Não calculou nada que nós pedimos, pois não? Pois não, Bernardo? Não. E olhem ali no quadro das frequências, ele fez aqui uma asneira. O que é que ele fez? Está aqui uma asneira. Alguém dá conta? Não estão por ordem. Não está por ordem crescente da primeira coluna, olhem. Baralhou-se todo o SPSS, porque os nossos dados não são numéricos, está bem? Então agora sim, vamos lá esquecer isso. Mas pronto, foi só para verem que é importante. Peraí, que eu tenho aqui esta janela que não está aqui a fazer nada. Vou fechar. Tinha aqui uma a mais, é esta. Vamos lá mudar ali para numérico. Isso fizemos ontem, não é? Ok. E também é importante mudar ali para scale. Scale é para números, está bem? E olhem, tem aquele símbolo, aquela barra. E o nominal tem aquelas bolinhas. E o ordinal tem aqui estas barras por ordem. Estão a ver? Eles têm os símbolos associados, que nós também identificamos logo. Vamos pôr então scale. Nós aqui vemos logo ali qual é o tipo da nossa variável. Olhem, estão a ver uma barra? Eletro, chama-se eletro, e tem uma barra, que ela quer dizer que ela é do tipo numérico, não é? Há pouco tinha ali as bolinhas. Pronto, agora sim, vamos lá fazer outra vez aquilo, tudo igual. Já está lá por definição, olhem, já está lá tudo. Deixamos. E podemos pedir aqui um gráficozito de barras. Acho que ontem pedimos de barras, não foi? Foi. Hoje vamos pedir um histograma. Nós estamos com números, não é? São números, podemos fazer histogramas ou boxplot. Bom, pode ser, mas há outro sítio para fazer gráficos, mas pronto, ok. Ora, então ele está a fazer, agora sim, agora já começou aqui, aquela fizemos há pouco. Ele até deu aqui uma mensagem, estatiza
Pronto, não calculou nada daquilo que nós pedimos. Olhem, deu aqui uma mensagem. Pronto, não interessa. Então, olhem, estão aqui as medidas de tudo que nós calculamos. O número de observações válidos, 30. E o que é este min? É a média. Foi isso que nos deu, António, a média? 106 ponto qualquer coisa? Sim, senhor, foi. 7,7. Foi 7,7. Porque arredondei ali, pronto, foi isso. E a mediana deu 105, não foi? Sim, E a moda deu 100. E o desvio padrão deu 23,5. A variância deu isto. E lá está o skewness, que é positivo, como nós já sabíamos, né? Este skewness é positivo. Portanto, isto foi tudo que nós calculamos. A média, isto é a média. Ai, isto ficou em branco, desculpa. Este aqui é a média, não esquecer, média. Mediano é a mediana. A mod é a moda. Este standard deviation é o S. E o variance é a variância. O skewness é o tal coeficiente, nós não demos nenhum nome, que há vários, de assimetria. Há vários coeficientes de assimetria. O SPSS dá-nos este. Pronto. É bom. E o range é a amplitude total. Lembram-se que é o máximo menos o mínimo? Prontos. E também nem era preciso, temos ali o máximo e o mínimo. Mínimo, máximo. E os quartis, olhem. Este é o primeiro quartil, que ele chama 25 percentil, é a mesma coisa. Este é o segundo, que é igual à mediana. A mediana é sempre igual a este. E este é o terceiro quartil, que é o 75 percentil. Ok? Tem ali tudo, logo um resumo das medidas estatísticas. E depois, em baixo, é que vem ali a tabela de frequências. E vem lá o gráfico que nós pedimos, o histograma. Então, agora vou passar aqui para o rato. Vamos então ver aqui para baixo. Mas vou apagar isto. Não sei se posso apagar. Posso limpar isto? Sim? Sim? Sim. Ok. Limpar tudo. Olhem, tem aqui a tabela de frequência. Agora já está melhor isto, não é? Isto já está mais arranjadinho. E olhem, nós também podemos ver aqui aquilo que nós vimos. O que é que podemos ver aqui na tabela? Podemos ver a moda no primeiro, aqui nesta coluna. A moda aqui. Olhem, este é a moda. Certo? MO. Está lá em cima, MO. E podemos ver aqui também os quartis, a mediana. Os quartis, né? Por exemplo, o primeiro quartil, o que é que ele tem abaixo dele? 25% dos dados. Nós também podemos escrever assim, em termos de probabilidade, probabilísticos. Desculpem, espera aí. Vou apagar aqui, desfazer. Em termos de probabilidade das vendas ser menor que o primeiro quartil, se ele tem abaixo dele 25% dos dados, isto é, se as vendas abaixo do primeiro quartil são 25% dos dados, é ou não é? Então quer dizer que em termos de probabilidade, isto vai dar quanto? Exatamente os 25%, certo? 0,25. Que em probabilidade os valores são de 0 a 1. Está bem? Isto é a mesma coisa que dizer isto. A probabilidade dos nossos dados ser menor que o primeiro quartil é 25%. Assim como a probabilidade dos nossos dados ser menor que o terceiro quartil vai ser igual a quê? Quanto? Este é o terceiro quartil. 0,75. Está bem? Isto também podemos ver assim em termos de probabilidades, probabilísticos. Mas depois vamos falar nisso também. Bom, então vamos ver ali. Nesta última coluna nós conseguimos ver os quartis e a mediana. Ora, este aqui, 80, né? Tem abaixo dele 20%, digamos.
incluindo ele. Portanto, ainda não chega aos 25, pois não? Este aqui já tem. Este aqui, 30, isto é em percentagem. Portanto, o 90 já tem abaixo dele 25%, certo? Estão a ver aqui o 30? Isto é em percentagem. E por isso ele é o primeiro quartil. Primeiro quartil. Como vem lá em cima, olha, 90, certo? Podemos ver aqui isso. O terceiro quartil tem abaixo dele 75. Olhem, aqui ainda não tem, não chega aos 75, aqui já tem. Tem ou não tem? Abaixo deste valor já temos os tais 75%. Até temos mais, cerca de... Então este é o terceiro quartil. Terceiro quartil. E também vem lá em cima, 120, olhem. Agora a mediana tem abaixo dele 50%. E nós aqui não vemos abaixo dos 50%, só conseguimos ver exatamente nos 50%. Olhem, aqui temos os 50%. É aqui que atinge os 50% e não abaixo dele. Compreendem isso, pessoal? Quer dizer que os 50%, abaixo dele, abaixo dos 50%, os tais 50% abaixo de quem que será a mediana, tem que estar aqui entre 100 e 110, ali. Está bem? Perceberam isto? Por estar aqui 50, não podemos dizer que este é a mediana. Se tivesse 55, tivesse mais, aí poderíamos dizer. Mas não tem, tem exatamente 50, por isso é que a mediana é aqui logo a seguir ao 100. Portanto, no fundo é uma média, deu 105, está bem? Não é este, mas é logo a seguir, a mediana. Pronto, podemos ver aqui isto. Ok? Agora vamos ali aos gráficos. Fizemos um histograma. Deixa-me apagar tudo. Fizemos aqui um histograma. Portanto, é um gráfico de barras, mas todo juntinho. E conseguimos ver aqui o alongamento à direita, certo? Acho que era isto. E também podemos fazer gráficos aqui. Já agora, então vamos fazer aqui alguns gráficos e depois vamos fazer o intervalo, ok? Olhem, ali, gráficos. Nós podemos fazer por aqui ou por aqui. Para já vamos aqui. Legacy Dialogues. E escolhemos o gráfico que quisermos, de barras, 3D, linhas, dos nossos dados. Claro que nós temos dados numéricos, não convém escolher o pai, não é? Convém escolher, vamos fazer o boxplot, por exemplo. O histograma é este, exatamente que nós já fizemos. Então, se pedirmos aqui o histograma, vai dar exatamente o mesmo. Histograma e fazer OK. É só buscar para ali, viram? A variável está ali, naquele lado, e nós vamos pô-la ali na variável. Podemos pôr um título, se quiséssemos, ok. Fazemos OK. E ele vai fazer o histograma, olha, é igual. E quando faz o histograma, ele dá ali ao lado a média, o desvio padrão e o nosso N. Sim? Então vamos fazer um boxplot para vermos aquilo. O boxplot dá para tudo, quer dizer, dá para os números e dá também para nominal, ordinal, né? Dados ordinais também podemos fazer. Não podemos é fazer para qualitativos, dados qualitativos, cor dos olhos e isso não podemos fazer, não é? Se tiver uma ordem já podemos. Ora, gráficos, escolhemos ali o boxplot. Ora, vamos ver. Dizemos que é simples. Para variável, uma variável separada. Ali podemos fazer para grupos de casos. Depois vamos ver isso. Para variáveis separadas. E aqui vamos dizer que é esta variável. E vai fazer aqui um boxplot. Olhem ali. Viram? Isto é que é o boxplot. Olhem aqui. Quem é esta barra aqui? Quanto é que é? É 160. Porquê? É o máximo, história. Isso aqui é o máximo, pessoal. Aqui é o máximo. Ai, não sei porque é que está aqui no meu corpo. Este é o máximo. E este aqui. 120, não era o terceiro quartil? E este aqui, no meio? A moda. Não, aqui nós não vemos a moda, António.
A mediana, que é a mediana, o segundo quartil. E este é o primeiro quartil. Estão a ver? É o tal box plot, a caixa. E este aqui embaixo, que era 70, é o mínimo. Mínimo. Olha, estão a ver, neste gráfico box plot, nós conseguimos ver estas medidas. E conseguimos ver a medida de expressão. Qual é? Uma medida de expressão que vê? Uma, não, duas. Conseguimos ver aqui duas medidas de expressão. Alguém lembra? É a amplitude total, AT, que é o máximo menos o mínimo, e conseguimos ver outra, que é... Sim. Esta amplitude interquartil. Isso, que é esta aqui que eu estou aqui a desenhar. Amplitude interquartil. Também nos dá a ideia A e Q da dispersão dos dados. Mas não conseguimos ver a moda aqui, António. Nem a média. Estou a confundir com a mediana. Sim. Estou sempre a confundir. Nem conseguimos ver a média, nem o desvio padrão, nada disso. Sim, no histograma nós conseguimos ver a moda, certo? Mas também não conseguimos ver mais nada. Pronto, estão a ver, pessoal? Essa é a ideia. Olhem, se calhar agora fazíamos um intervalo. O que é que acham? Esperem só um bocadinho, que eu acho que a seguir nós já vamos começar. Deixem ver aqui a minha planificação. Eu acho que já vamos começar a resolver exercícios da ficha 1. Mas acho que já falei em tudo aqui que tinha que falar. Sim. Pronto, podemos fazer um intervalo? Sim, estou. E depois vamos ali para a ficha 1, aqui desta ficha aqui. Esperem aí. Setora. Sim, Bernardo. Primeira frequência, esta parte já não vem. Não, esta vem para a segunda. Ok. Depois podemos falar nisso. Se calhar já não vamos ter a frequência dia 8 de maio, certo? Então fica só por exame? Nós estamos a pensar, até foi alguém que deu essa ideia, foi um Bernardo, não foi o Bernardo? Acho que não fui eu. Pronto, deu essa ideia e achamos bem, pelo seguinte, pensar assim, no dia 8 é a frequência que vem as duas partes, e vocês podem escolher ou fazer só uma. Por exemplo, né? Podem escolher fazer só uma parte, a parte da primeira ou a parte da estatística, e depois no exame fazer a outra. Eu acho que isso é uma boa ideia, não acham? A senhora não tinha falado que seria mudada para dia 7? De maio, não é? Sim. Sim, mas em vez do dia 8. Sim, é dia 7, é verdade. Não, ok. estou a falar dia 8 de junho, já estou a falar em junho. Ok. Porque certo. Já estamos a prever que dia 7 se calhar não vai dar, pois não, pessoal? É já para a semana, não é? Então, mas se fôssemos fazer isso, teríamos que fazer agora a primeira parte, não é, senhora? Não íamos poder fazer agora então, a parte estatística, que seria muita pouca matéria. Não sei. Não, este do dia 7 que está lá no Moodle. Então, peraí, vamos lá ao Moodle. Está aqui uma confusão agora, ficou assim. Ok. Está aqui no Moodle, no dia 7. Está aqui. Olhem, dia 7 de maio. É só sobre a primeira parte, é verdade. Okay. Mas se calhar já não vai se realizar. Estamos há uma semana e não é? Ainda ninguém sabe se vamos estar lá presencialmente, e por isso isto aqui tem pouca probabilidade de acontecer. Eu estou a falar já no dia 8 de junho. No dia 8 de junho, então seria na mesma uma frequência, é isso? Exato, vai ser uma frequência, não é um exame ainda. É a frequência. Quando é que faríamos a segunda, senhora? Então. Não, tem as duas juntas no mesmo dia, é isso. Mas tem as duas uma partes. Frequência que englobasse as duas partes, então. Exato. Ok. E vocês podem optar, escolher fazer só uma. Mas podemos fazer as duas, se quisermos. Também podem. Ok. Podem. O que interessa é ter uma nota mínima, como diz ali, ter 7. Imaginem que escolhem fazer as duas, e numa tem 7 e na outra tem 14. Já passam, não é?
podíamos escolher fazer só a parte da estatística, por exemplo. Então, Podem escolher só uma Ok. parte, mas depois no exame vão ter que fazer a fazer outra. a outra, certo? Ok. Perceberam? Eu acho que estamos para aí, mas depois vamos mandar mensagem, porque estamos a ver que no dia 7, já não, penso que é para a semana, acho eu, não é? É desta sexta a 8. Sim, é na próxima Pois, sexta-feira, também sem ser estou um esta. bocado desorientada no tempo, mas pois, por isso em princípio vai ser assim, vai ter Ou duas seja, semanas. já podemos não contar com ela para a semana, certo? Em princípio, quase certeza que já não vamos fazer para a semana. Acho que sim, Bernardo. Sim, Ok. eu acho que sim, até porque nós ainda não fizemos nada. E, pois, acho que sim, não vai ser. Pronto, então olha, daqui a 10 minutos pode ser Ok, será até já. 15h50. Até já então. Está bem? Até já. Com licença.
Ora bem. Ainda não está na hora, pois não. Falta um minuto. Vocês já estão aí? Olá, estão aí todos? Sim? Eu acho que sim, estou. Ok, Francisco. Ora, então agora vamos começar aqui esta ficha. Tivemos a ver as slides, né, ver as medidas, aquelas noções básicas, conceitos básicos, gráficos, e agora vamos começar aqui a resolver a ficha 1, ficha de estatística descritiva. Eu vou abrir. Ora, o exercício 1, vamos começar por aqui. Diz assim, o ficheiro dados alunos do Excel, é um ficheiro de Excel, está lá no Moodle, contém informação sobre os alunos de uma turma, de uma determinada escola. A informação do género encontra-se codificada, lá está. Portanto, o género é uma variável nominal, certo? É masculino, feminino e está codificada 0 masculino e 1 feminino. Assim como a variável habilitações, que se refere às habilitações académicas da mãe do aluno, onde 1 corresponde ao ensino básico, também está codificada. Portanto, aqui já esta variável, será que é nominal ou ordinal? O que é que acham? Habilitações académicas. Acham que já tem aqui uma ordem? Então, 1, ensino básico, 2, secundário, 3, ensino superior. Sim? E depois, pretende-se representar a informação da amostra recorrendo a gráficos. Pronto, então vamos abrir o ficheiro lá do Excel para o nosso SPSS. E na pergunta 1 diz isso, transfira os dados do Excel para o ficheiro de dados em SPSS e proceda às codificações necessárias. As codificações destas variáveis, da variável género, da variável habilitações académicas, vamos lá ver. Então, são variáveis que são qualitativas, não é? E vamos codificá-las. Pronto, vamos lá fazer o ponto 1.1, certo? Então, nós já temos o SPSS aberto, olhem, já andamos aqui a fazer coisas, basta agora ir lá buscar aquele ficheiro. Quer dizer, é preciso ir ali ao Moodle, esperem aí. Vamos ali no Moodle, está aqui o ficheiro dados alunos, estão a ver? Este é um ficheiro do Excel. Estão a ver todos, sim ou não? Sim? Sim, sim. Sim. Olhem, é abri-lo, eu já baixei, está aqui em baixo, já transferi. Vocês transferem aí para o vosso computador, para um sítio, tal como transferiram aquele, Eletrolar, agora é exatamente a mesma coisa. E vamos abrir o ficheiro do Excel, dados alunos, está bem? Eu já transferi, já tenho ali, carregam ali, gravem aí no vosso ou ambiente de trabalho, ou nas transferências, onde quiserem, e depois vamos abri-lo no SPSS. Ora, então eu estou aqui, estamos aqui, eu vou abrir aquele. Pode ser File, Open, ou podemos carregar aqui também, é a mesma coisa. File, Open. Open Data, dados. E ele aqui pergunta, ora, é um ficheiro, não é do SPSS, estatística, é do tipo Excel, não é? Mudamos ali. E eu tenho aqui, não sei onde, bom, ele chama-se aluno, dados de alunos, não é? Dados, eu tenho aqui muitos ficheiros. Alunos, tenho aqui, até tenho aqui vários. Dados alunos, chama-se dados, alunos. Open.
e aparece isto. É uma folha de cálculo e tem ali preenchido as colunas de B até F, ou melhor, B2 até F27. E conseguimos ver aqui um bocadinho. Então, vocês já fizeram isso? Vamos fazer todos, está bem? Ao mesmo tempo, ok? Eu vou fazendo e vocês vão fazendo. Quando chegarem aqui, digam. Como eu já tinha um avanço, já tinha guardado o fecheiro. O Francisco já chegou aqui, Francisco? Sim. E o André também, o Bernardo, todos? O António também? O Miguel também? O João? Sim, senhora. Pronto, então fazemos ok, olha, ok, como fizemos outra vez. E aparece aqui, olha, uma nova folha. Ah, é verdade, esta é uma nova, vocês depois, esta aqui, do Eletrolar, podem sair daqui, exit, e ele pede para gravar. Save, se quer gravar os outputs, as saídas. Estas coisas dos gráficos que fizemos aqui, se quiserem gravar, fazem sim, não é? Eu ponho não, não. E pergunta se quer gravar este conjunto de dados do Eletrolar. Sim, podem gravar, dizem sim e dão o nome. Já não estamos a trabalhar com ele. Por exemplo, sim, onde é que querem gravar? Pronto, aí no sítio onde quiserem dão o nome. Eu vou por aqui Eletrolar. Pronto. E é um fecheiro do SPSS. Fica gravado. Ora, até vou pôr aqui no outro sítio. Aqui, matemática aplicada. Ok. Save. Pronto, está lá gravado. Pergunta se quer gravar. Dataset 3 é este. Cancelar. Pronto, nós estamos a trabalhar neste. Bom, este é dos alunos, não é? Só temos 2 agora, já fechamos o outro, mas não podem deixar ainda aberto, não faz mal. Perceberam? Gravar. Olha, então estamos a ver o Data View, estamos aqui realçado, Data View, estamos a ver os dados, olhem. Castanho, 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 isto são a cor dos olhos. Depois tem o género 01, lembram-se que era 0 e 1? Está codificado. É masculino 0 e 1 feminino, a altura dos alunos, o peso, e com estes símbolos nós conseguimos ver que a altura é quê? Esta barra quer dizer o quê? Francisco, esta barra aqui da altura e do peso. É numérica. Isso, são numéricos. E olha ali nas habilitações, tem aquelas bolinhas, quer dizer que é nominal, o género. Pronto, isso vemos os dados. E aqui no Variable View vemos as variáveis. E aqui pede para fazer as codificações. Portanto, cor dos olhos é string, né? Tem aqui uma etiqueta, cor dos olhos, pronto. E é do tipo nominal, está certo. Né? Nominal, cor dos olhos. O género tem ali numérico, porque ele vai ser codificado em 01, aliás, já está lá 01, e é aqui que nós codificamos, nos valores. Viram ali? Carreguei ali no género, ali onde diz known, para já não tem nada, e vamos codificar, vamos dizer que o 0, o valor 0, é para quê? Masculino, não era o que eu dizia lá? Masculino. Vocês estão a fazer isso ou ainda não querem que volte a fazer? Já tem esta janela? Sim. Na verdade, já tenho isso feito, porque eu, como não consigo ir à aula 1, teórico-prática, vou na aula do turno 3. E fizemos ontem isto. Está bem, Antônio. Sim. E os outros deste turno? O Bernardo, Francisco? Eu estou a acompanhar. Eu também. Pronto, se perderem, digam que eu volto a fazer, está bem? Ok? Pronto.
Olha, é só fazer add, já está lá o 0 masculino. Agora vamos fazer o mesmo para o feminino, e o label é feminino, add, e fazemos OK. Pronto, já está ali codificado o género, olhem. E o género é numérico porque temos os códigos, mas é nominal.